Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero convidar já você nessa noite, que está aqui nesse culto, você que está nos assistindo também na sua casa, abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 4 e versículo 8, nós vamos ler do 8 em diante. Essa mensagem de Pedro e João perante Sinédrio, uma palavra muito linda. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Eu e você só somos salvos por meio do nome de Jesus, amados. Mas só há salvação por meio do nome de Jesus. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos e vamos orar nesse momento. Vamos falar com esse Jesus, a pedra angular, a pedra que foi edificada nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Paizinho querido, por ter se sacrificado por nós. Nós queremos te louvar porque a salvação chegou até nós e hoje tu és a pedra angular. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que trouxe a salvação na minha vida, na vida do meu irmão, meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de um dia te conhecer, de um dia poder desfrutar das maravilhas do teu amor. Em nome do Senhor Jesus queremos te louvar, e Senhor, e tudo o restante, Pai, é consequência, Senhor, desse amor tão lindo que o Senhor nos deu. E nessa noite nós possamos te entregar um lindo culto de adoração, nós possamos aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que só quando nós Te conhecemos é que nós podemos ficar cada dia mais firmes na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai. É o que nós Te pedimos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar Ele que é a pedra angular, Ele que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Brados de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
nome do Senhor, amado. Nós temos um leão que olha por nós, um leão que nos protege, um leão que está do nosso lado, e com ele nós não temos o que temer. Louvado seja o nome do Senhor, com ele, com a presença do Espírito Santo de Deus, que enche as nossas vidas a cada dia. Nós podemos seguir confiantes na presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor que diz: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Senhor, sabemos que talvez nós não temos todas as palavras para expressar o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. O quanto nós te amamos, o quanto nós queremos te exaltar, Pai. Meu Deus, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, Senhor, até chegar em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dizer, Pai, que nós somos felizes, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, nós somos gratos a Ti por nos mandar o Consolador que nos consola cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor possa abençoar ainda mais através da palavra, possa usar Teu servo, Tua serva que está pregando e trazendo Tua mensagem nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa dele, poder adorar o seu nome. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito,
por sua graça, por sua fidelidade, por seu amor, por sua bondade, por sua fidelidade. Glória a Deus. Graças a Ele por tudo. Amém? Você está feliz? Amém. Amém. Já estamos em 2021. Glória a Deus. Deus é bom, né? Já estamos no 7º dia. O tempo passa, né? Glória a Deus. Eu anotei alguma coisa nesse caderno aqui. E nós tínhamos visita em casa e daí eu saí correndo. E eu quero saber onde eu anotei agora, né? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué. Nós falamos sobre Moisés. Agora vamos começar a falar sobre Josué. Glória a Deus. Irmãos, Josué, capítulo 1. Josué é um homem muito admirável na palavra de Deus. E quando nós estudamos aqui Moisés, nós vimos que Moisés foi bastante relutante com relação ao chamado de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua função de libertar o povo. Ele foi bem relutante, ele estava sempre colocando algum obstáculo. E nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 1, que Deus escolheu Josué e chamou Josué, e deu uma missão para Josué, e ele não relutou nem um pouquinho. Ele já topou na hora, coisa que é difícil, né? Coisa que nós estamos chegando num tempo difícil. Aí, irmãos, algumas características. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Moisés libertou o povo da escravidão. Moisés deu uma visão de fé. Moisés falou de uma herança. E em Josué atravessou o Jordão. Josué conduziu Israel à vitória. Josué conduziu a uma vida de fé. Josué os levou à posse da terra prometida. Então, em Moisés, o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo é liberto, mas em Josué atravessa o Jordão para herdar a terra. Amém? E eu quero ler aqui, do versículo 1 diz assim: o capítulo 1 de Josué, irmãos, é o capítulo mais lido, mais pregado sobre Josué. Isso aí é indiscutível. E qual versículo que nós lembramos sempre? Versículo 9, né? Não te mandei eu, levanta-te em muito bom ânimo, não se apavore, nem desanime. O versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Em uma versão vai dizer servo de Moisés. Já quero parar por aqui, né? Nesse primeiro versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, ou servo de Moisés. Todas as vezes que nós lemos o nome de Josué, daqui para trás na Bíblia Sagrada, ele vai sempre aparecer como servo. Como servo. E eu quero falar hoje, por que Deus escolheu Josué. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar para os irmãos que o nome de Josué era Oséias. Oséias significa salvação. E Moisés chamou Josué de Josué quando ele chamou ele entre os 12 espias para espiar a terra, e passou a chamar ele de Josué. Oséias significa salvação. Josué significa salvação que vem de Deus. A salvação de Deus, ou Deus Salvador. Então essa mudança do nome, e o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus.
nome de Josué é o mesmo nome Jesus. Então, esse homem era o único na velha aliança que carregou o nome do mestre do nosso Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Josué, salvação de Deus. E Josué, irmãos, ele foi chamado, ele foi escolhido, e eu quero falar um pouco sobre por que Josué foi escolhido. Josué foi escolhido não porque seu nome significava salvação, né? Josué foi escolhido por Deus porque... Por que você acha que Josué foi escolhido por Deus? Porque, irmãos, primeira coisa, ele tinha um coração de servo. Ele estava ali determinado e pronto para servir. Ele era servo. Todas as vezes que nós lemos Josué, filho de Num, servo de Moisés. Sempre se você lê Êxodo, Deuteronômio, Números, sempre que aparece o nome de Josué, ele vai ser um servo. E servo é aquele que veio para servir. Aqui nessa versão diz auxiliar. Então ele era auxiliar de Moisés. É tão interessante, irmãos, que ele era tão auxiliar de Moisés, que Moisés subia no monte, ficava 40 dias e 40 noites no monte, e Josué ficava no pé do monte, esperando Moisés. Ele estava ali, irmãos, sempre olhando e observando Moisés. Então Moisés estava falando com Deus, Josué estava ali pensando no quão grande era esse ministério de Moisés, de estar falando com Deus face a face no cume do monte. E ele esperava, ele era servo, tinha um coração de servo. Por isso Deus escolheu. Deus escolhe quem tem coração de servo, quem está disposto a servir, quem está disposto para o serviço. Porque, irmãos, nós vivemos em um tempo de tanta gente preguiçosa, é verdade? E que é difícil alguém ser escolhido no tempo de hoje, por causa da dita da preguiça. Não existe mais coração de servo, não existe mais pessoa disposta a abrir mão de alguma coisa, não existe mais pessoas com coragem, não existe mais pessoas que queiram de fato servir aos outros. Quando se olha para um ministério na igreja, na casa de Deus, até ministério missionário, muitas outras pessoas olham e que não participam, que não entenderam ainda, olha com uma certa ambição para esses lugares. Quando a gente sabe um pouco, a gente vê que tem muitas pessoas que têm ambição para estar em determinados lugares. Lugares esses que estariam com o microfone na mão, lugares esses que estariam recebendo para poder fazer a obra, lugares esses que a pessoa pensa que é fácil de se estar. Mas quando se pensa em uma geração de preguiça, de fato, essa pessoa que almeja tal coisa está pensando que é moleza. Então nós olhamos muitas vezes que tem gente pensando que a coisa é do jeito que eles acham que é, e que é fácil, e que tudo é mil maravilha, mas não é fácil. E eu acredito, irmãos, que mais do que Moisés tinha relutado para assumir o ministério, Josué tinha muito mais lado, ou muito mais oportunidade de recusar substituir a Moisés. Por quê? Porque ele viu tudo que Moisés sofreu, tudo que Moisés padeceu, tudo que Moisés passou. Josué estava do lado, Josué estava junto. Josué viu todas as traições, todas as acusações, toda a dificuldade que Moisés passou no deserto com esse povo. Agora vem Deus e fala: você que vai conduzir o povo para dentro da terra, é você que vai levar esse povo. Se eu sou Josué, eu falo: estou fora. Estou fora, porque olha o que Moisés sofreu. Eles conseguiram tirar a paciência de Moisés. Josué pensou: o que eles não vão fazer comigo? Então Josué tinha coragem. Ele foi escolhido porque ele era corajoso, ele teve força, ele tinha um coração de servo, ele estava pronto para o serviço. E prontidão para o serviço é aquilo que nós estávamos falando. Pouca gente tem no tempo de hoje prontidão para servir, para fazer alguma coisa na obra de Deus. Segunda coisa, Josué tinha fé. Josué foi escolhido e chamado por Deus
para ser o líder de Israel, para colocar Israel dentro da nação, dentro de Canaã, porque ele tinha fé. Irmão, tinha 12 espias. 12 espias. Vai Josué e Caleb, e é os únicos dois que têm fé a ponto de acreditar e confiar que Deus ia dar a terra que eles tinham lá ver. Eles viram lá que a terra era boa, a terra manava leite e mel, tinha muito alimento, tinha lugar para eles morar, só que eles iam ter que conquistar. Os outros 10 olham e falam: não, nós vamos morrer, porque os habitantes dessa terra são gigantes, são pessoas fortes, então eles vão nos destruir antes que nós tomemos posse de coisa alguma, então não adianta nós ir. Então Josué e Caleb eram os únicos dois que tinham fé e que confiavam, e que estavam dispostos até morrer por aquilo que ele acreditava, porque ele falou assim: não, as pessoas estão tentando apedrejar, ele falou: não, nós vamos conseguir, porque eles estão sem Deus e nós temos Deus. Fé é isso, irmãos, é saber que Deus está com você. Ele confiou. Então ele foi escolhido por Deus porque ele tinha fé, ele tinha coração de servo e ele tinha fé. Ele confiava no Deus de Moisés, no Deus que descia no monte e fazia o monte tremer, o Deus que tocava no mar e o mar se abria, o Deus que dava uma ordem para Moisés e Moisés cumpria a ordem e ele fazia o milagre. Então, quando nós olhamos para Josué, eu vejo que ele tinha muita fé, muita convicção, muita força. Por isso que Deus escolheu Josué. Deus não escolheu Caleb, que também tinha muita fé, que também era corajoso, que também era forte. Mas Deus escolheu Josué, porque Josué, irmãos, já liderava o exército. Eu quero convidar os irmãos para ler lá em Êxodo, capítulo 17, até nós lemos esses dias. Êxodo, capítulo 17. Versículo 8 diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Irmãos, Josué chefiou um exército que nem de fato era exército, porque o povo de Israel saiu do Egito como produtores de tijolos. Eles não tinham noção de guerra, eles não guerreavam, eles não lutavam, eles nem assistiam TV para ver mais ou menos como é que era uma guerra, como é que era uma luta. Esse povo vivia no Egito o tempo todo trabalhando, sendo escravo. Eles não tinham uma academia para eles ir final de semana para aprender a lutar. Então esse povo era um povo totalmente cru, totalmente desprovido de poder de guerra. E Josué desce do monte depois que fala com Moisés para liderar esse povo em uma batalha. Então aqui ele demonstra novamente que ele é obediente, por isso ele foi escolhido. Irmãos, se é nós, Moisés fala assim: ó, desce lá, assuma lá aquele povo e vai lutar contra o exército dos amalequitas que estão matando os idosos, matando as pessoas que estão ficando para trás. Nós precisamos vencer eles, nós precisamos lutar contra eles. Vai lá e lidera esse povo. É mais ou menos olhar assim e falar assim: meu Deus, mas esse povo aqui, ninguém sabe pegar uma espada, ninguém sabe usar um arco, ninguém sabe usar uma flecha. Como que nós vamos lutar com esse povo? Como que nós vamos vencer o exército amalequita com essas pessoas? Mas ele não reluta, ele simplesmente obedece. Ele obedeceu e ele foi. Então ele era corajoso, ele tinha muita fé, ele tinha um coração de servo, ele era obediente. Ele obedeceu e foi lutar. E por que Josué foi lutar? Porque ele confiava em Deus.
Porque Moisés falou: eu vou subir no monte, enquanto eu estiver no monte, eu vou levar a vara de Deus, e eu vou ficar lá em cima, e vocês vão lutar, e eu vou estar intercedendo. Ele confiava não no exército, ele confiava no Deus dos exércitos. Então Josué, irmãos, é escolhido porque ele também era um líder. Ele soube liderar um exército que não tinha chance nenhuma, mas ele liderou, ele batalhou, e ele não só liderou, como ele lutou junto, ele estava junto. Às vezes, irmãos, as pessoas confundem o fato de liderar, de pastorear, de assumir um grupo, como mandar os outros fazer. É verdade? Às vezes as pessoas têm esse pensamento: ah, eu vou liderar, eu vou mandar, eu vou só falar e tal. As pessoas que fazem se viram. Não, liderança, irmãos, é descer junto para batalhar. Josué foi junto e batalhou, e eles venceram. Por quê? Porque ele confiou, porque ele tinha fé, porque ele era corajoso, tinha um coração de servo. Deus escolheu Josué, irmãos, porque desde jovem ele era auxiliar de Moisés. Abre lá em Números capítulo 11. Versículo 28. Diz assim: Josué, filho de Nun, que desde jovem era servo de Moisés, ou era auxiliar de Moisés. Aqui nesse acontecimento ele está tentando criar uma objeção com relação àqueles dois homens que estavam profetizando fora do arraial. Mas a Bíblia destaca aqui que toda vez que chama o nome dele, chama ele de servo. E aqui fala que desde jovem ele era servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Ele estava sempre perto. E ele foi chamado também porque ele aprendeu com Moisés. Amém? E lá em Êxodo, capítulo 31, se eu não me engano, 33. Capítulo 33, versículo 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda do encontro. Josué foi escolhido porque ele estava sempre perto, ele estava sempre auxiliando, ele estava sempre perto quando Deus falava com Moisés, ele estava sempre ouvindo, ele estava sempre vendo as atitudes de Moisés, ele estava sempre observando, estava sempre aprendendo com um dos maiores líderes que já existiu, que é Moisés. E ele não se afastava da tenda do encontro. A tenda do encontro era um lugar onde a nuvem descia, e Deus descia na nuvem para falar com Moisés. Então ele estava sempre ali. Creio eu que o pensamento dele era assim: uma hora Deus vai vir para falar comigo. Irmãos, nós perdemos um pouco essa sensação de que Deus vai falar conosco. As pessoas estão perdendo essa expectativa de que Deus fala, de que Deus transmite uma mensagem para nós, de que Deus olha para cada um de nós e resolve falar conosco. As pessoas estão deixando de vir à casa de Deus porque elas acham que Deus não fala mais, porque as pessoas não estão conseguindo olhar para onde sai a voz de Deus. Irmãos, as pessoas pararam de olhar para a nuvem. Na tenda do encontro é o lugar onde Deus desce na nuvem e fala com o seu povo. Hoje nós estamos na tenda do encontro, que é a casa de Deus, é a igreja do Senhor, é o lugar da comunhão, é o lugar onde, irmãos, José Maria sempre lê, onde é ordenada a bênção e a vida para sempre. As pessoas estão perdendo esse desejo e essa vontade de estar na tenda do encontro. Estão perdendo. Eu acredito que Josué ficou ali muitos anos, olhando e almejando ouvir Deus falar com ele. E aqui no capítulo 1 de Josué, Deus começa a falar com ele. Deus chamou ele. Deus chama, na verdade, lá no livro de Deuteronômio, já no capítulo 31,
Deus manda Moisés trazer Josué junto para a tenda do encontro. Depois que Moisés já estava sabendo que ia morrer, vai os dois para a tenda, e lá na tenda Deus fala com ele. Deus fala com ele. Deus escolhe Josué, porque ele não se afastava da casa de Deus, ele não se afastava da presença de Deus, ele não saía de perto de quem podia lhe ensinar alguma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, as pessoas estão deixando de ser a igreja e afirmando que a igreja são elas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que está falando assim, não, a igreja somos nós, não é aquele lugar. De fato, é templo do Espírito Santo, mas nós somos só uma brasinha que estamos juntos aqui para criar uma fogueira e incendiar o mundo. Sozinho ninguém consegue. Porque se Jesus achasse que nós viveríamos sozinhos, nos viraríamos sozinhos, ele não tinha chamado 12 discípulos. Ele não tinha encaminhado eles para pregar o Evangelho, não tinha mandado eles fazer discípulos de todas as nações. E discípulos, irmãos, é aquele que está perto, aquele que ouve, aquele que aprende, aquele que está junto, aquele que caminha junto, aquele que faz, aquele que cria um coração de servo. Então Josué era um discípulo de Moisés e que se tornou um líder para Israel, se tornou um vencedor. Por quê? Porque ele aprendeu, porque ele não se afastou da casa de Deus, da presença de Deus. Ele observou e aprendeu enquanto podia aprender. Sabe por que Josué não relutou em aceitar o chamado dele? Ele sentia no seu coração que ele tinha sido preparado para aquela hora, para aquele momento. Ele foi preparado para aquele momento. Deuteronômio, capítulo 31, eu acho que é. Versículo 1 diz assim: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Versículo 5: o Senhor entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Glória a Deus. Palavra do Senhor para Josué e palavra do Senhor para nós. Não desanime, não desista. Irmãos, nós fomos chamados unicamente por graça de Deus. Deus olhou para nós e enxergou em nós alguma coisa. Não, Deus olhou para nós com seu grande amor e falou: eu vou chamar e vou capacitar. O chamado de Josué aqui foi para liderar, mas já fazia 40 anos que Josué estava na escola. 40 anos de deserto para chegar a assumir a liderança do povo de Israel para entrar na terra. 40 anos de luta, 40 anos de dificuldade, 40 anos de serviço, 40 anos do lado de Moisés, 40 anos
vendo Moisés cometer até a loucura de quebrar as tábuas da lei, porque ele estava no pé do monte. E foi ele que falou assim: parece que tem alguma festa no arraial. Josué estava lá, irmãos. E ele passou 40 anos na escola da vida do deserto para poder chegar aonde ele chegou. E eu e você, irmãos, fomos chamados. E quando nós fomos chamados com a escola da vida também. A escola da presença de Deus, a escola da palavra de Deus, a escola que nos ensina a viver nesse mundo. Josué chegou a ser um grande líder, porque ele passou por um discipulado no deserto. Ele foi aprendendo a cada dia. E ele aprendeu a lutar. Irmãos, Moisés tinha 120 anos. Moisés não lutava mais. Moisés estava cansado. Moisés já estava sem paciência. Por isso que Josué foi levantado. Moisés feriu a rocha e era para ele conversar com a rocha. Mas Josué agora está pronto. Josué está pronto para liderar o exército. Aliás, Josué já tinha liderado o exército para vencer algumas batalhas, porque as 2 tribos e meias já tinham assumido seus territórios antes de atravessar o Jordão. Elas gostaram daquele lugar e ficaram por ali mesmo. Mas Josué, com um coração de líder, ele falou assim: mas vocês sabem que Moisés falou para nós que cada um é para ajudar o seu irmão a conquistar o seu território. Então, mesmo que vocês estão estabelecidos aqui, os homens de guerra, os homens valentes vão ter que ir com nós atravessar o Jordão. Ninguém fica para trás. Todo mundo trabalha. Aí, irmãos, quando nós olhamos para esse lado de Josué, é bonito, é interessante. Mas quando Deus olha para ele e fala assim: ó, meu servo Moisés é morto, e você vai conduzir esse povo. Moisés morreu. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Versículo 3 do capítulo 1 de Josué: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus repete a promessa que fez lá em Deuteronômio. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, eu gosto dessa palavra, porque quando Deus está falando com Josué, nós servimos a um Deus onisciente. Ele conhece o coração, Ele conhece o íntimo, Ele conhece o que está escondido. E Deus fala várias vezes para Josué ser forte e ser corajoso. Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, não se apavore e não desanime. Porque Deus via no coração de Josué, quem sabe, medo, pavor. E quando a pessoa tem medo, já não tem coragem. Então já o medo já é quase que a ausência da coragem. E uma pessoa com medo é uma pessoa fraca. Você já teve com tanto medo que as tuas pernas amoleceu?
O medo faz a gente ficar mole, irmãos. O medo paralisa a gente. O medo faz a gente ficar estagnado. Às vezes eu vejo uma barata voando e as pessoas, parece que elas não conseguem nem fugir daquela barata. É verdade? Porque o medo paralisa. É um bichinho tão pequeno, mas que faz a pessoa sentir medo. É nojo, né? É o que as pessoas dizem, mas ninguém com nojo fica tão apavorado. Você vê uma pessoa vomitando, você fica com nojo. Você não fica sem poder se mover, né? É. A gente quer dar nome para as coisas, né? Mas é medo. O medo paralisa. É nojo e medo. É, junta os dois, né? O medo faz as pessoas ficar tão apavoradas que ela perde as pernas. Sobre uma cobra ali, e a cobra está vindo bem devagarzinho, e ela parece que não consegue nem correr. E se corre, é perigoso tropicar e cair, porque o medo nos deixa fraco. O medo nos deixa fraco. Então, quando Deus está falando para Josué, Ele está falando para nós também. Ele conhece o nosso coração, então Ele fala assim, ó, seja forte, seja corajoso, não desanime, não tenha medo, não se apavore. Porque, irmão, diante de uma situação, a gente fica apavorado. Diante de uma situação, a gente fica com medo. Diante de uma situação, às vezes a gente fica sem coragem. Diante de certas situações, a gente fica sem reação. O medo faz nós ficarmos sem poder de reação. Moisés está morto. O coração de Josué está triste, porque ele passou 40 anos seguindo aquele homem. Ele passou 40 anos olhando aquele homem, como aquele homem falava com Deus. Eu acredito que Josué admirava muito Moisés, admirava muito a Moisés, e Moisés está morto. Josué tem que ficar no seu lugar, e quando ele fica no seu lugar, Deus vem falar para ele, e quando Deus fala com ele, Deus fala para ele assim, seja forte e muito corajoso. No versículo 7, irmãos, tem uma palavra que diz muito forte para nós, e diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que... Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que a igreja em alguns lugares está cheia, em alguns lugares ela está esvaziando, em alguns lugares ela está saindo de uma igreja e indo para outra. Por quê, irmãos? Porque o ser humano tem dificuldade de obedecer. O ser humano tem dificuldade de pagar preço por alguma coisa. O ser humano tem dificuldade de fazer as coisas do jeito certo para chegar a algum lugar. O ser humano olha para a religião, para a igreja, principalmente para a igreja evangélica, como um lugar onde as pessoas vão orar e Deus vai resolver a minha vida. E Deus de fato resolve a nossa vida através da cruz de Cristo. Lá no Calvário, o dia que Ele morreu e derramou o seu sangue para nos salvar e para transformar a nossa vida. Mas a partir dali existe um mandamento, uma lei, que nós queremos fazer parte de um reino do qual nós somos príncipes, mas que nós não precisamos cumprir as leis do reino. Então a obediência é a palavra-chave para o sucesso na vida, é a palavra-chave para o sucesso na vida secular. Aí não existe vida secular, nós só temos uma vida, né? Mas para a vida espiritual, para a nossa vida ir bem, nós só temos uma vida. Para a nossa vida ir bem, tudo que nós precisamos aprender é que precisa-se obediência. Nós precisamos obedecer. Somente seja forte e corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei que Moisés, meu servo, ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Aí nós vemos igreja cheia de gente querendo ser bem sucedido, mas não quer obedecer o Senhor da palavra.
Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas a nossa dificuldade sempre é aceitar Ele como nosso Senhor. Nós queremos servir a Jesus do nosso jeito. Por isso que às vezes a igreja não se adequa, ou nós não nos adaptamos ao jeito da igreja. Eu vou sair dessa e vou para outra, porque lá na outra está mais fácil de servir a Jesus. E não é assim. Nós precisamos aprender a obediência. Só é bem sucedido quem obedece. Obedece quem? O pastor não, obedece na lei, obedece na palavra de Deus. Irmãos, Jesus resumiu todos os mandamentos que Deus tinha dado para Moisés em 2. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu, ele falou, nisso se resume toda a lei e os profetas. Ah, mas como é difícil amar, né? Ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós viemos para Deus justamente para adquirir as coisas. A maioria das pessoas vem para a casa de Deus por causa de alguma coisa. Aí uma pessoa que está atrás de coisa não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Nós estávamos conversando com um casal que tinha uma família que veio para a igreja e participou de uma célula. E daí já falou assim, ó, eu faço parte da igreja de vocês e eu estou precisando de ajuda. Daí a pessoa falou assim, o que você precisava? Precisava de uma geladeira, precisava de um fogão, precisava de umas coisinhas, precisava de tudo. A igreja que tem essa função de amar e cuidar das pessoas, foi lá, conseguiu a geladeira, conseguiu o fogão, conseguiu um monte de coisa. O irmão até fez um monte de viagem para levar as coisas e entregaram lá. Glória a Deus, agora nós temos uma membra que vai ser grata a Deus e pela igreja pro resto da vida. Nunca mais voltou na igreja. Aliás, voltou depois de um dia pedindo outros favores. Irmãos, e isso é triste por quê? Porque isso pode causar em nós uma dificuldade de estender a mão e de amar o próximo como a nós mesmos. Aí nós não conseguimos mais cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Se nós temos uma geladeira, nós queremos que o nosso próximo também tenha. Não é verdade? Mas por causa do aumento da iniquidade, Jesus vai dizer assim, o amor de muitos. Essa pessoa falou para mim, às vezes a gente fica com medo de perder a vontade de ajudar o próximo, por causa que as pessoas estão deixando de ser alguém confiável, grato, mas que estão atrás de explorar o reino. Não querem entrar no reino, mas querem explorar o reino. E nós, como príncipes, nós precisamos ser abençoadores, mas nós precisamos também obedecer à lei do reino. Nós precisamos entrar no reino. E Jesus disse assim, que ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer de novo, não dá para entrar no reino. Então, entrar, chegar e falar que faz parte da comunidade, não faz de nós pessoas que fazem parte do reino. Nós precisamos de fato entrar no reino. E entrando no reino, nós precisamos obedecer ao rei, que é Jesus. Nós precisamos obedecer à lei do reino, que é a palavra de Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos de fato viver o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Se nós queremos ser bem-sucedidos como foi Josué, nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos jogar o lixo fora. Nós precisamos pedir, querer mudança na nossa vida. Senão nós vamos ser só mais uma pessoa que está atrás de alguma coisa. Mas Deus disse que é para nós amar a Ele sobre todas as coisas. E o que são coisas? O que são as coisas? Tudo aquilo que nós corremos de atrás diariamente são as coisas. Tudo isso é coisas. Por isso que Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tudo aquilo que você corre atrás são coisas. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As coisas vos serão acrescentadas. Nós gostamos de coisas, né? Nós sempre queremos mais coisas, né? Nós queremos uma coisa nova, né? Tem uma coisa velha que é uma coisa nova. Sempre assim.
Mas isso vai acrescentar quando nós buscamos primeiro o reino. Josué, irmãos, é um exemplo para nós de alguém que obedece para chegar em algum lugar. Quer chegar em algum lugar? Seja obediente. Uma coisa que eu aprendo com Josué é: as oportunidades vão aparecer, mas você precisa estar preparado para as oportunidades que aparecem. Nós vivemos em um tempo, como eu disse, de muita preguiça, de muita má vontade, e que fazer a obra, fazer alguma coisa em prol do reino, obedecer às ordens do reino, porque, irmãos, o reino de Deus é graça, tudo é de graça, você recebe tudo de graça, mas daí tem lá o que Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus. Nós não buscamos. Perdoa, nós não perdoamos. Vem Jesus e diz assim: se alguém te pedir uma roupa, dê. Se você tem duas, dê uma. E ele vai falando das leis do reino, e nós começamos a olhar: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E nós começamos a olhar para nós e pensando assim: meu Deus, é graça, eu entrei nesse reino, mas se for olhar, eu não pratico as obras do rei, eu não pratico a vontade do rei, eu não estou servindo como eu deveria servir, ainda que eu não deixe de fazer parte do reino, eu não estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. O rei falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando é que eu preguei para alguma criatura desse mundo? Qual foi a última vez que eu abri minha boca para falar do amor de Jesus para alguma criatura? Quando eu falei que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus vai voltar? Quando que nós estamos fazendo esse ídolo de Jesus, de pregar o evangelho? Então, é graça, somos salvos pela graça, mas nós precisamos praticar as obras do reino, obedecer. Quer ser bem sucedido? Obedeça às leis do reino. Seja fiel a Deus, seja fiel à comunidade que você pertence, seja fiel, adore o Senhor Jesus sobre todas as coisas, coloque o Senhor em primeiro lugar. Ah, como é difícil, né, irmãos? É difícil abrir mão do sofá às vezes. Sofá e televisão é uma coisa tão boa, né? Duas coisas que o homem inventou que é, olha, nota 10. Não é verdade? Quem gosta de sofá aí? Quem gosta de TV? Meu Deus, eu fico pensando, se existisse Netflix no tempo que eu era criança, eu não tinha conhecido ninguém na vida, eu ia viver e tocar dentro de casa. Porque você pode escolher o que você vai assistir. Mas quando eu era criança, nós tínhamos que esperar passar um filme bom na sessão da tarde, e nunca tinha filme bom, e sempre repetia os mesmos, e era difícil a vida de criança naquele tempo. Por isso nós brincávamos muito na rua, né? Hoje em dia as crianças perderam isso também, quase não brincam-se mais na rua. Por isso que cria uma geração mimizenta de qualquer coisinha. Eu não vou mais na igreja, não vou mais fazer, é muito compromisso, é desse jeito. Mas nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos continuar obedecendo. Ainda que todos parem, você precisa permanecer. Ainda que todos desistam, nós precisamos continuar. Porque só vai chegar lá quem perseverar até o fim. E o fim não está muito longe, irmãos. Então às vezes você precisa perseverar só mais um pouquinho. Aí Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e você vai herdar a terra prometida. Coloque-se de pé. Josué, corajoso. Josué, homem de fé. Josué, homem obediente. Josué nos ensina a assumir o chamado, a receber o chamado de Deus para a nossa vida, sem relutar. Mas eu não fui chamado para nada. Foi sim, você foi chamado e enviado para ir ao mundo e pregar o evangelho de toda criatura, ir e fazer discípulos de todas as nações. Ah, mas eu não quero viajar. Não, faça discípulo do seu vizinho, discipule alguém, fale do amor de Jesus para alguém, para algum familiar, convide alguém. Porque, irmãos, às vezes a igreja é um lugar de bênção, a igreja é um lugar da bênção, é um lugar onde as pessoas são curadas. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas vêm para a igreja quando estão em dificuldade,
quando a dificuldade passa, o problema se resolve, elas não voltam mais. Ah, ainda bem que nós não somos Deus, né, irmãos? Mas que nós venhamos permanecer firmes e continuar falando do amor de Jesus para as pessoas, até mesmo para essas que querem se dar bem. E se dar bem aqui, muitas vezes não significa se dar bem no reino dos céus. Então nós precisamos falar do amor de Jesus, falar da graça de Jesus, mas do Deus de justiça que um dia vai voltar para levar só aqueles que são seus, que são especial, que são zelosos e que praticam boas obras, que obedecem o Rei do reino, obedecem às leis do reino e que tem o Senhor nosso Deus como Senhor sobre a sua vida, não as coisas, mas o Senhor é o nosso Deus. Que nós possamos viver assim, confiando, crendo que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Irmãos, eu quero pedir oração pelo irmão José Maria, pela irmã Lore, pela família do seu irmão. Ele foi para lá hoje. O médico autorizou a família a entrar para se despedir do irmão dele. Não sei se eles vão desligar o aparelho, mas é possível que só um milagre mesmo. Mas vamos orar para que Deus possa abençoar eles em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença santa, fiel, poderosa, Senhor. Diante de Ti, Senhor, que é um Deus de graça e de misericórdia, Senhor, e queremos clamar neste momento, Pai, em favor da família do irmão José Maria, Senhor. Abençoe os corações deles, Senhor. Abençoe essa família. Abençoe, Senhor, o seu irmão, Pai. Nós sabemos que o Senhor ainda pode fazer. O Senhor tem todo o poder para fazer, Pai amado. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. E por isso, Senhor, intercedemos. Abençoe, toque naquela vida, Senhor. Cumpre, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Mas nós clamamos a Ti e pedimos a Ti. Faça um milagre naquela vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este momento, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Abençoe a casa, o lar, a família de cada um, derrama das Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, e que nós venhamos permanecer firmes, inabaláveis, Senhor, confiando em Ti, adorando e exaltando ao Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, agradecido por tudo. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém.